Salve Maria Santíssima, aqui é o Missionário Lucas, boa tarde. Galera, hoje eu recebi 2 comentários de 2 protestantes no meu TikTok, né? Falando sobre, mas os católicos, eles adoram imagens. Os católicos, eles pegam as imagens da igreja, as imagens da igreja, que Deus não é contra imagens, que Deus proíbe imagens, que Deus é contra ídolos, não farás para ti imagem de escultura o que está em cima da terra, na terra no céu. Os caras deixam falar sobre nós católicos, acusam nós católicos sobre idolatria. Mas qual é o pecado mais mortal do mundo, meu amigo? Ter uma imagem dessa, não venerar ela, ter ela para se lembrar de Deus, ou pegar uma criança de 8 anos, mas 6 anos de idade, estuprar, fazer o mal. Eu acho que Deus não vai, eu acho que Deus, ele não vai condenar um católico só porque ele homenageia o Jesus Cristo, fazendo uma imagem dessa. Aqui é uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, para venerar, não é para adorar. Para você dizer que nós católicos adoramos mais, primeiro vez vocês têm que ver, escutar o nosso coração. Vocês não escutam o nosso coração. Nós católicos, e não tem um católico que diga que Deus, que nós adora imagem, mas venera a imagem, não adora a imagem. Porque eu te falar 2 passagens aqui na Bíblia, eu nem preciso da Bíblia porque eu já sei. Eles usam mais Êxodo 20, não farás para ti a imagem de escultura que está em cima da terra, na terra, no céu. Êxodo 20. Só que eles esquecem de ler Êxodo 25 a 28, que Deus mandou fazer uma arca e botar 2 querubins. Não tinha nem essas imagens, botar 2 querubins de ouro em cima da imagem da arca da aliança. E os querubins criavam vida. Os querubins criavam vida na arca. Só que se esquece também que Deus mandou fazer uma cobra de bronze e botar em cima de um poste. Para quem olhar para a cobra será curado. Deus mandou fazer imagem. Bem que você diga várias vezes que Deus é contra a imagem, Deus não é contra a imagem. Deus é contra a imagem de ídolo. Tem que entender uma coisa. Êxodo 25, Deus mandou fazer imagens. Deus mandou fazer imagem, você tem que entender. Deus não condenou imagem. O que Deus condena em Êxodo 20, o que Deus condena de verdade é a imagem de ídolo. Naqueles tempos não tinha mais desse jeito aqui. É ídolo. Não se farás para ti mais o que está em cima da terra, na terra, no céu, mas é ídolo. É Deus Sol, esses deuses de Egito. Deus mandou, no tempo de Salomão, Ezequiel 41, do versículo 19, no tempo de Salomão eram várias figuras, quanto por dentro, quanto por fora, era todo tipo de querubins. Querubins na arca, era nas paredes, nos pisos de imagem. Deus aprovou as imagens de rei Salomão, viu? Deus, muito na Bíblia, eu não estou me lembrando agora dos capítulos da Bíblia, mas Deus mandou fazer imagem até de um crucifixo. Os judeus reclamam da sabedoria, o grego, mas nós pregamos Cristo crucificado, loucura para os judeus, escândalo para os pagãos. Deus mandou fazer uma imagem dele crucificado. Nós pregamos Cristo crucificado. Paulo fala. Como é que Deus mandou proibir imagem, depois ele mandou fazer a imagem. Agora eu vou ter que falar alguma coisa para vocês. Vocês veem jornal? Vocês assistem jornal?
Quanto tempo se passa, mais pedofilia é acontecendo nessa meio dessas seitas evangélicas. Pastor sendo pastor que pega criança à força, pastor que abusa da própria filha, pastor que escorteja as filhas. Isso é de Deus, meu querido. Deus manda abusar de criancinhas. Deus manda praticar ato sexual contra uma criança. Deus nunca mandou isso. Eles são falsos profetas. Jesus diz que no fim dos tempos muitos falsos profetas vão falar no nome dele. Jesus diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Muitos vão dizer para ele, Pai, mas não foi nós que expulsamos o demônio no seu nome. Não foi nós que curamos as pessoas no seu nome. Não foi nós que fizemos milagre no seu nome. Jesus diz, afastai de mim, operários do mal. Eu nunca desconheci vocês. No fim dos tempos vai aparecer falsos profetas e nós estamos no fim dos tempos. Lê a palavra de Deus que vocês vão entender. Mas se você ficar só no texto aqui, só no contexto aqui da Bíblia, que Deus condena ele e julgar católico. 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Eu tenho que acreditar na igreja. A igreja que me fala para mim. 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Não são as igrejas, a igreja. Eu não sou coluna dos velhos. Não, mas é você é a igreja. Não, eu não sou igreja porque eu tenho pecado. Uma igreja não é para ter pecado. Coluna sustentáculo da verdade. Eu sou um pecador. Eu não posso ser a coluna sustentáculo da verdade, não. Porque eu tenho um erro. A Bíblia é bem clara que Deus mandou fazer uma igreja. Só que vocês inventam igrejas, inventam todo tipo de Jesus que tem no mundo, aí não é culpa do católico. É culpa de vocês mesmo, que vocês ficam inventando, fundando seita. Cada ano que se passa, mais seita vai aparecendo. A igreja nunca mudou, a igreja sempre foi a mesma. Tem os mesmos padres, tem a Eucaristia, tem a confissão, tem o batismo da criança, tem o catecismo, tudo é do mesmo jeito, não muda nada. Mas você muda. Uma seita prega uma coisa, outra seita prega outra coisa, uma seita fala outra, o pastor diz que Deus condena trabalhar dia de sábado, outro diz que não condena, ou tem um Jesus que não é Deus, e tem outro que é, e a pessoa não entende nada. É uma confusão doida. Inventaram 35 mil Jesus no mundo. Mas só tem um. O meu Jesus, que é da Bíblia, ele tem uma igreja só, ele tem uma mãe. Lucas 1,43 diz que Maria é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês dizem que devemos acreditar tudo que está na Bíblia, vocês não acreditam. Agora, eu não ia nem gravar vídeo hoje, aí eu dava esses comentários idiotas aí no meu TikTok, aí eu vim pra cá pra falar essas coisas aqui. O que é mais grave? Ter uma imagem para venerar ou pegar uma criança, atrair criança para suas seitas e estuprar? Porque esses cafarriés estão fazendo isso. Porque esses vagabundos estão fazendo isso. Atraindo crianças de 8 anos a 9 anos, pegando nas partes íntimas das crianças, estuprando as crianças. Qual é o pecado? Ter uma imagem dessa daqui, para venerar, não para adorar, ou pegar uma criança e fazer o mal? Eu vou botar os vídeos desses cafarriés fazendo isso para vocês dizer que mas o Lucas está inventando. Não, eu não estou inventando, eu vejo. Eu assisto o jornal. Por isso que eu digo, vigiai e orai. Orai, para não ser caído em tentação. Vigiai e orai.
Eu acho que Deus não vai condenar um católico só porque o católico quer ter uma imagem dele, ele sabendo que, ele sabe do nosso coração, Jesus sabe, que não é idolatria, é uma veneração, é um respeito. Deus fez um homem à sua imagem. E a palavra de Deus, vocês têm que agradecer à Igreja Católica, viu? Foi a Igreja Católica que diz que esses livros é inspirado por Deus. Eu acredito na Bíblia porque a Igreja manda eu acreditar nela. A Igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Salve Maria Santíssima, eu vou botar os vídeos dos hereges. O que está acontecendo com esses evangélicos? É pastor preso, esse pastor foi preso lá em Fortaleza por cometer isso. Outro pastor foi preso lá em Sergipe. Leia a matéria, porque eu não posso falar. Se eu falar, o vídeo cai. E a bola da vez é esse jovem gafanhoto, o influenciador evangélico Vitor Bonato. Se liga, esse foi preso no último dia 20 de setembro e leia a reportagem. Mas é impressionante, não são todos bolsonaristas, mas é sempre um bolsonarista. Tu tá maluca, Turca? Toma o vídeo. É o meu posicionamento e eu deixo claro que o meu voto é 22, Bolsonaro, para que a gente continue crescendo e continue com o lema de Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. E cara, Deus, pátria e família. Hipócrita, muito hipócrita. Vocês ouviram ele falando. Ele votou por Deus, pela pátria e pela família. E claro, pela liberdade em cometer crime. O meu desejo é que Vitor passe uma boa temporada no Chilindró. Porque você sabe muito bem o que acontece com pessoas que cometem esse tipo de crime quando vão pra cadeia, né? Acontecendo com esses evangélicos? É pastor preso, esse pastor foi preso lá em Fortaleza por cometer isso. Outro pastor foi preso lá em Sergipe. Leia a matéria, porque eu não posso falar. Se eu falar, o vídeo cai. E a bola da vez é esse jovem gafanhoto, o influenciador evangélico Vitor Bonato. Se liga, esse foi preso no último dia 20 de setembro e leia a reportagem. Mas é impressionante, não são todos bolsonaristas, mas é sempre um bolsonarista. Tu tá maluca, Turca? Toma o vídeo. É o meu posicionamento e eu deixo claro que o meu voto é 22, Bolsonaro, para que a gente continue crescendo e continue com o lema de Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. E cara, Deus, pátria e família. Hipócrita, muito hipócrita. Vocês ouviram ele falando. Ele votou por Deus, pela pátria e pela família. E claro, pela liberdade. Fala galerinha, passando aqui para fazer um vídeo que eu não queria, mas é necessário. Muitos de vocês nem vão entender, mas eu preciso me abrir. Nos últimos meses eu cometi alguns pecados, eu caí em imoralidade, em iniquidade, eu fui contrário a tudo que eu prego e eu desagradei o coração de Deus. Eu falei com Deus, falei com a minha família, falei com aqueles que confiam em mim e cara, estou profundamente envergonhado e arrependido por isso. Eu magoei pessoas, feri pessoas e trouxe vergonha para um ministério lindo nas mãos de Deus, que é o Galpão. Estou vindo publicamente confessar porque eu decidi deixar isso para trás e eu quero construir certo, na luz a partir de agora. Eu vim confessar para que fique claro que eu errei, eu falhei, não o Galpão. O Galpão é um movimento cheio de Deus, com líderes cheios de Deus, que vem transformando vidas e gerando frutos. O Galpão prega a verdade e acredita na verdade, a verdade que liberta e que condena, inclusive, as atitudes que eu tomei e as falhas que eu cometi. O Galpão não sou eu, o Galpão não é meu, é do Senhor. Justamente por isso eu estou me retirando da liderança, tirando um tempo para me curar no Senhor, para me restaurar, um tempo onde eu estarei sentando para reaprender. Nesse momento também estou num seminário intensivo de libertação e cura, deixando todo o velho para trás para viver o novo de Deus para minha vida, livre de toda a sujeira do pecado e de toda iniquidade. Eu errei como um homem e estou aqui confessando e pedindo perdão como homem. Eu quero pedir perdão às meninas com quem eu falhei, que eu defraudei, que eu magoei, com quem eu não tive atitude de homem. Quero pedir perdão à família de cada uma pelas falhas que eu cometi. Espero que possam me perdoar. E se vocês não conseguirem, eu também compreendo. Quero pedir perdão aos líderes do Galpão, os staffs, a todos que confiaram em mim e se sentiram traídos pela minha pessoa. Eu estou me expondo para que vocês saibam que eu falhei, para lhes pedir perdão, para ser curado e liberto e porque eu quero viver um tempo novo em Jesus. Que Deus abençoe vocês.
Olá, gente bonita, mais um caso rumoroso aqui no Ailton Ávila News. Pastor acusado de estupro disse que diabo pegaria a alma de menino. Pois é, gente, um garoto de 13 anos afirmou à Polícia Civil de Guarulhos, na Grande São Paulo, que foi estuprado pelo pastor Joilson da Silva de Freitas Santos. Ele tem 39 anos, após o religioso argumentar que o diabo iria pegar sua alma caso não fizesse sexo com o acusado. É mais um caso de um homem que se esconde por trás da religiosidade para praticar crimes dessa natureza. Esse está repreendido em nome de Jesus. Está preso e, claro, vai responder. E esse não é o único caso. Ele responde por várias acusações de estupro. A polícia deu em cima. É mais um mentiroso, é mais um falso profeta tirado de circulação. Abraço. Por que nós católicos adoramos imagens? O principal argumento utilizado para dizer isso é a passagem bíblica de Êxodo 20, onde diz: não farás para ti imagens ou esculturas. Logo depois, em Êxodo 20, vemos que Deus manda fazer 2 querubins para serem colocados em cima da Arca da Aliança. E do meio dos querubins falava com o povo. Se Deus ordena que façam imagens de anjos sobre a sua arca, para do meio delas se manifestar, como poderia ele condená-las? Existem outras passagens como essas. Basta pausar o vídeo e ver na sua Bíblia. No livro de Reis, Deus manda Salomão enfeitar o templo de Jerusalém, com querubins, palmas, flores e até bois e leões. Em Números 21, vemos que Deus manda construir uma serpente de bronze. Por meio daquela imagem, Deus curava o povo. Por fim, a própria Igreja Católica deixa claro que o culto prestado às imagens jamais se dirige à imagem a si mesma. Quando os católicos veneram um santo, o que fazem é tão somente um louvor a Deus, por ele usar os seres humanos, frágeis, falhos, para realizar sua grande obra. E é por isso que nós católicos não adoramos imagens. Saiba mais e leia mais. Por que nós católicos adoramos imagens? O principal argumento utilizado para dizer isso é a passagem bíblica de Êxodo 20, onde diz: não farás para ti imagens ou esculturas. Logo depois, em Êxodo 20, vemos que Deus manda fazer 2 querubins para serem colocados em cima da Arca da Aliança. E do meio dos querubins falava com o povo. Se Deus ordena que façam imagens de anjos sobre a sua arca, para do meio delas se manifestar, como poderia ele condená-las? Existem outras passagens como essas. Basta pausar o vídeo e ver na sua Bíblia. No livro de Reis, Deus manda Salomão enfeitar o templo de Jerusalém, com querubins, palmas, flores e até bois e leões. Em Números 21, vemos que Deus manda construir uma serpente de bronze. Por meio daquela imagem, Deus curava o povo. Por fim, a própria Igreja Católica deixa claro que o culto prestado às imagens jamais se dirige à imagem a si mesma. Quando os católicos veneram um santo, o que fazem é tão somente um louvor a Deus, por ele usar os seres humanos, frágeis, falhos, para realizar sua grande obra. E é por isso que nós católicos não adoramos imagens. Capítulo 25. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelho, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis, de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam de ouro puro essa caixa, por dentro e por fora. E em toda a volta, coloquem um remate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfiem os cabos nas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as 2 placas de pedra, onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca.
Faça também uma tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra que eu vou lhe dar e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você, e de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Você deverá fazer também uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso, deverão ser colocadas as argolas por onde passam os cabos para se carregar a mesa. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. A mesa será carregada por esses cabos. Faça os pratos, os copos, as taças e as jarras que serão usados para as ofertas de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro. A mesa será colocada na frente da arca da aliança, e em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que são oferecidos a mim. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro com seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima, de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Outro comentou: sagradas imagens não, idolatria. Camarada, vou te explicar aqui. Você tem que ler a palavra de Deus toda, não só a metade. Os protestantes pegam Êxodo 20, diz que Deus condena a imagem. O que Deus condena a imagem, burro, é imagem de ídolo. Não terá outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura, imagem de ídolo. Deus proíbe imagem de ídolo. Êxodo 25 a 28, Deus mandou fazer uma arca e botar 2 querubins. Ezequiel 41, do versículo 19. No tempo de Salomão, eram várias figuras, quanto por dentro, quanto por fora. Deus também mandou fazer uma cobra de bronze, para aquelas pessoas que vissem a cobra e ficavam curadas. Se vocês não lerem Bíblia, vocês ficam com essa loucura aí, dizendo que Deus é contra imagem. Estude mais. Estude mais a palavra de Deus, viu? Vou rezar. Um dos relatos visíveis de Cristo que podem ser refletidos no Antigo Testamento trata-se da serpente erguida por Moisés no deserto para que todos os que fossem atacados pelas cobras olhassem para ela e assim
seriam curados. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 14, nos é dito que: "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado." E qual serpente foi essa? Bom, para que o povo de Deus fosse salvo das picadas das serpentes que invadiram o acampamento onde o povo se encontrava, Deus ordenou, como já falamos acima, a fundição de uma imagem de uma serpente de bronze que, colocada em uma haste, seria motivo de salvação, uma vez que todo aquele que olhasse para a imagem viveria, ainda que tivesse sido infectado pelo veneno das serpentes. Isso está no livro de Números, capítulo 21, versículos de 8 a 9. É importante afirmar que, embora os hebreus já tivessem dado provas suficientes que se corrompiam facilmente frente a ídolos, em nenhum momento existiu questionamentos por parte de Moisés ou resistência dos anciãos em fundir a imagem da serpente. Talvez o primeiro questionamento que deveria ser levantado por Moisés é o fato de se correr riscos ao esculpir tal escultura, já que Israel poderia ver nesta imagem um Deus. Entretanto, não é isso que comprovamos ao ler o texto bíblico. Deus ordena que Moisés faça a serpente e a coloque sobre uma haste, e assim todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. Aqui vemos claramente que o problema não se encontra em uma imagem propriamente dita, mas sim na intenção de quem a vê. Deus poderia ter usado de outros recursos para curar seu povo, mesmo sabendo de todo o perigo que já haviam se passado, como o bezerro de ouro. E assim mesmo ele ordenou que se fizesse a confecção da serpente. Assim, quando os israelitas deixaram de venerar tal objeto e passaram a adorá-la, ela foi destruída, conforme vemos no segundo livro de Reis, no capítulo 18, versículo 4. O escritor do livro de Reis deixa claro que a serpente erguida por Moisés fora feita em pedaços. Aprendemos aqui o seguinte, que são mal intencionados os que ensinam que Deus proibiu se fazer de maneira categórica imagens. Entretanto, como vimos, ele também mandou fazê-las, sendo assim um sinal de que não é errado ter e fazer imagens, depende somente da intenção e do uso. Vejamos alguns exemplos. Quando Moisés tocou a rocha e saiu água, aquilo foi um sinal, conforme nos relata Êxodo capítulo 20, versículo 11. Quando aconteceram as 10 pragas do Egito, aquilo foram sinais. Quando os israelitas fizeram a Arca da Aliança, foi um sinal em forma de imagem. Êxodo capítulo 25, versículo 10. Quando Deus mandou fazer 2 querubins de ouro na arca, foi outro sinal. Eram imagens. Êxodo capítulo 25, versículo 28. E como vimos hoje, ao mandar fundir a serpente de bronze, também foi um sinal. As imagens permitidas são sinais corretos, como uma faca em uma cozinha é um instrumento correto, mas na mão de um assassino é um instrumento de pecado. Do mesmo modo que na mão de um idólatra, a imagem torna-se um instrumento de pecado. Entretanto, se fazemos o uso correto das imagens, estas fazem bem. É um instrumento de virtude, ou seja, como afirmamos antes, aquele que sabe usar uma faca corretamente deve possuí-la. Já quem não sabe deve ficar longe dela, porque não passa de um doido. Quem sabe usar uma imagem deve tê-la. Já quem não sabe, fique longe dela, pois você não passa de um maluco e vive sua fé de modo doido. Portanto, caros protestantes exaltados, que estão contra o uso das imagens, se você não sabe usar imagens, o conselho que eu te dou é o seguinte, que você fique mesmo longe delas. Isso é um problema seu, ou seja, é um problema de vocês, protestantes, e não meu e dos que vivem a fé católica, pois nós sabemos como devemos usá-las. Do mesmo modo que se você não sabe usar um vinho ou uma faca, eu sei. Eu sei fazer uso desta bebida e deste instrumento na minha casa, por isso dificilmente eu bebo ou outro tipo de bebida alcoólica em minha casa é servida.
Enfim, eu sei beber na hora certa. Minhas facas ficam no lugar certo, e as imagens também. Eu não adoro imagens e também não as quebro. Aqui se trata de uma questão de equilíbrio e também de inteligência. Logo, quem não sabe usar, não use. Contudo, não sai por aí citando trechos da Bíblia que condenam de modo desonesto, se esquecendo de mencionar por mera má-fé os textos que permitem e até manda fazer. Então presta bem atenção e, se possível, tira a cera do seu ouvido e o bloqueio do seu entendimento. Deus mandou fazer imagens. A Bíblia só é contra o uso errado e idolátrico, pois o uso correto ela até recomenda, conforme vimos nos textos acima e também nas outras catequeses. Se fazer imagens ou tê-las fosse tão pecaminoso como querem alguns pregadores mais agitados, Deus não teria mandado fazer uma arca da aliança e muito menos uma serpente de bronze. Se alguém ali foi idólatra, vemos que não foi Deus, pois ele usou em grande parte de suas epifanias e manifestações justamente sinais, e o maior de todos foi o seu próprio Filho encarnado. Deus não é contra os sinais ou as imagens, ele é contra o uso errado dos sinais e das imagens, como é a favor do dinheiro, mas é contra a idolatria do mesmo dentro das igrejas. Errado está quem usa desses sinais de forma errada, e também erra quem condena o uso, e quem aqui se enquadra está contra a Bíblia. Ok? Fique na paz e até o nosso próximo vídeo. As meninas contaram que o pastor beijava na boca delas, tirava a roupa, tocava nas partes íntimas e registrava tudo em fotografias. É nessa região residencial de Rio Largo, perto do aeroporto, onde fica a igreja evangélica comandada pelo pastor Hilton Ricardo. Nas redes sociais, ele diz que a missão é pastorear o rebanho, com auxílio do Espírito Santo. Mas segundo a Polícia Civil, a vida do pastor fora da internet era baseada em atitudes criminosas. Pode acreditar. Dentro desse templo, ele estuprou no mínimo 4 menores. A investigação começou depois que o irmão de uma menina de 10 anos disse à polícia que a criança tinha sido abusada pelo pastor. O Conselho Tutelar da região ajudou a descobrir as outras vítimas. Domingo passado, ele foi visto pela última vez durante o culto. Eu vi ele domingo, assim, domingo. Domingo agora? Domingo agora. Que estava na igreja. Mas eu não vi ele mais não. A senhora também frequentava a igreja? Não, essa não, né? Somos católicos. Católicos, né? Ao saber que estava sendo procurado, o pastor que se diz servo do Espírito Santo se entregou à polícia. Polícia, polícia. Levanta a mão na parede lá no canto. Vai, vem. Não, aí, na parede. Não tira a mão no vidro, só passa você. Não tira a mão do vidro. Deixa as meninas colocar. Quer revistar? Cima. Pronto. Olha o documento. Outra mão para ali. Cadê sua carteira? Não. O nome do senhor? Sou eu. Joilson o quê? Da Silva de Santos. Tá, seguindo a resolução do Tribunal de Justiça, o senhor tem o direito de ficar calado e pedir para o senhor precisar acontecer no tribunal, tudo bem? Sabe o motivo de estar sendo preso? Sim. Sabe? Temos mandado de busca e mandado de prisão de favor do senhor, ok? Tá bom? Vai cobrar com a gente? Senta aqui e fica quieto. Mais um pastor evangélico preso, e dessa vez por abusar de 9 crianças no Acre. A prisão
só foi possível depois de várias denúncias de vizinhos ao Conselho Tutelar. Esse caso se junta aos inúmeros casos noticiados em todo o Brasil, nos levando cada dia mais a um questionamento sobre essa epidemia de líderes religiosos, pastores que têm abusado de crianças. E mais uma vez, queremos questionar as autoridades para saber o porquê ainda não se instaurou no Congresso uma CPI para investigar essas igrejas e esses supostos pastores abusadores e saber se existe algum tipo de organização que está facilitando esses líderes evangélicos de abusar dessas crianças. Já questionamos aqui os deputados como Nicolas Ferreira, como Gustavo Gaia, a senadora Damares Alves e o senador Magno Malta, mas agora também queremos questionar o ministro Silvio Almeida para saber se alguém não toma uma tendência de tentar frear esse acontecimento. Você, pai, mãe, tenha 100% cuidado com seus filhos, seja menino ou seja menina, por causa desses cabra como esse aqui, pastor, que se diz tomar conta de igreja, está cometendo coisas absurdas. Essa jovem foi estrupada por esse pastor, uma jovem, uma menina de 13 anos. Segundo ela diz, que foi ameaçado por esse cabra, que ele ameaçou matar a irmã e a mãe, certo? Era uma frequentadora da igreja dele, e o ato aconteceu no próprio gabinete, e ele diz, segundo o relatório, que Deus estava usando ele para que tocasse nela. E depois ele já tem outras repercussão negativa, onde outra pessoa disse que muitas das vezes ele usou o óleo de azeite para se aproveitar de outras meninas. Vocês, pais, toma cuidado. Esse negócio de igreja, deixar a sua filha, o seu filho, 10 anos, 11 anos, na igreja sozinho, tá cheio de cabra como esse. Olha aqui, ó. Globo Rio, ó. Pastor evangélico suspeito de estrupar adolescente de 13 anos é preso. Preso ainda é pouco. Ele acabou com a vida da criança, da jovem. Olha ela com a mão no rosto. Só Deus sabe o que ela passou. Indo para a igreja para receber as bênçãos de um cabra canalha como esse. E ele fazia isso com ela e outros casos muito parecidos. Se quer sua filha na igreja, quer levar ela para a igreja, acompanhe ela. Mande um irmão, mande o pai, mande parente, mas não deixe a sua filha e o seu filho sozinho na igreja não, porque esses canalha estão fazendo isso constantemente. Quando não é pastor, é evangelista, é uma raça que está fazendo este mal. Isso é um conselho. Eu convivi nesse meio e eu pulei fora. Não era por nada, porque não tem nada de Deus. A realidade é essa. Forte abraço. Pastor é preso suspeito de adolescentes da Igreja Evangélica Lagoinha Global em Guarulhos, na Grande São Paulo. Sim, a mesma igreja do André Valadão, que até alguns dias atrás estava pregando contra LGBT, não é verdade? O pastor André Valadão até tentou mentir e dizer que esse cara nem fazia parte da Igreja Lagoinha e que nem era pastor nem nada, mas a própria polícia confirmou que ele era pastor da Igreja Lagoinha. Polícia ouviu vítimas de 13 a 16 anos e o prendeu em casa nessa quarta-feira, dia 7. Igreja disse que o acusado foi excluído da instituição. Ué, ô André Valadão, mas você tinha dito que ele não era da instituição? Como é que ele foi excluído da instituição se ele não era? Lembrando que ele foi acusado de...
meninos de 13 a 16 anos de idade. Isso porque ele era o líder de jovens da igreja. Engraçado, né? Cadê aquela galerinha crente militante de extrema direita falando a respeito disso, né? Eu não vi ninguém falando a respeito disso, né? Cadê a dona Ingrediente? Cadê o Sr. Nicolas? Cadê essa galera toda aí, né? Sim, porque na hora de ofender LGBT ou ofender outras religiões, eles estão sempre muito dispostos, né? Mas na hora de se posicionar contra isso, eles ficam bem caladinhos, né? Por que será? Gente, vocês estão acompanhando essa notícia que saiu aí na internet? Olha isso. Na reportagem diz que o pastor Joilson, de 39 anos, foi preso nessa quarta-feira, dia 7. Aqui na reportagem está dizendo que no dia 1º de junho, um adolescente de 16 anos saiu do apartamento dele pedindo ajuda ao porteiro que havia sido estuprado. No dia, a polícia foi acionada e foi todo mundo para a delegacia, feito o boletim de ocorrência. No decorrer das investigações do caso, surgiram mais 2 vítimas, uma de 16 e uma de 13, que também alegaram ter sido estupradas por esse pastor. A polícia, com todo esse material em mãos, solicitou a prisão do mesmo. O pastor, ele era líder do Ministério dos Adolescentes da igreja, e por esse motivo ele levava os adolescentes na casa dele. E ameaçava esses adolescentes com diversas formas, dizendo que ia contar para os pais que eles assistiam filmes pornográficos, e até mesmo dizendo que o diabo ia consumir a alma delas caso não realizassem o que ele pedia. Detalhe, ele é casado e tem um filho recém-nascido. Na casa foi encontrado um colchão onde supostamente aconteciam os crimes e recolheram tablet e celular dele. E para feder mais essa história, a esposa sabia disso e às vezes escutava ele estuprando as crianças, mas não dizia nada porque dependia financeiramente do marido. Quando eu digo para vocês que o perigo está mais perto do que vocês imaginam, é sobre isso. Pastor, líder do Ministério dos Adolescentes da igreja, estuprando seus membros. Gente, cuidem dos seus filhos, cuidem das suas crianças, dos seus adolescentes, conversem com eles, olhem olho no olho, criem esse vínculo com seus filhos, para que quando isso acontecer, e o pior disso tudo, o cara tem um recém-nascido. Sério, gente, eu tô assim, horrorizada com essa história. Um pastor acusado de abusar de jovens e de menores de idade. Vejam só. Já estão ali no apartamento. São 2 policiais, né? São 2. Tem 2 mulheres também na operação. Detalhe, né? Quem abriu a porta foi uma adolescente, né? Com certeza uma menor. Olha, eu acho que ele usava esse local que ele tá, acho que ele usava só pra fazer aquilo que já tá na matéria aí, né? Não é possível. Local todo bagunçado. Ó. O nome do senhor? Joilson quê? Tá, seguindo a resolução da justiça, o senhor tem o direito de estar calado. Como é que pode, rapaz? Tudo bem? Sabe o motivo de estar sendo preso? Tá interrogando ele ali. Temos um mandado de busca e um mandado de prisão no salão do senhor, ok? Tá bom? Você vai cobrar com a gente? Mandado de busca e apreensão. Segundo a matéria, ele foi preso temporariamente, tá? Ainda tá preso ainda. Aí já é a condução dele. Não esqueça de curtir e de compartilhar. Polícia. Levanta a mão na parede lá naquele canto. Vai, vem. Não aí, na parede. Não tira a mão do vidro, senão passa você. Não tira a mão do vidro. Deixa as meninas colocar. Quer revistar? Cadê seu documento? Outra mão, cadê? Cadê sua carteira? Não. O nome do senhor? Joilson.
Denúncia do quê? Tá, seguir a resolução da Tribunal de Justiça, o senhor tem o direito de ficar calado e tudo que o senhor disser pode ser usado contra o tribunal, tudo bem? Sabe o motivo de estar sendo preso? Sim. Sabe? Temos um mandado de busca e um mandado de prisão no salão do senhor, tá ok? Tá bom? Vai cobrar com a gente? Senta aqui e fica quieto. Direto pra cela. Pastor Joilson Freitas, de 39 anos, da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Guarulhos. Ele foi preso ontem, por denúncias de estupro contra adolescentes e crianças. Joilson era responsável por cuidar do núcleo jovem da igreja e tinha o costume de levar menores para o seu apartamento, onde ele mora com a esposa e um filhinho de 3 meses. Vamos ver agora os detalhes na reportagem do Fabrício Lobel e da Natália Barbosa. A primeira denúncia ocorreu no dia 1º de junho, quando um adolescente de 17 anos conseguiu fugir do apartamento de Joilson. Ele comunicou aos porteiros do prédio que estava sendo apoiado e a polícia foi chamada. O jovem estava na residência de Joilson, no bairro Vila Paulista, em Guarulhos, para uma suposta reunião da igreja. Segundo a vítima, Joilson o obrigou a fazer sexo com ele, ameaçando de expor vídeos íntimos e constrangedores do adolescente. Os pais simplesmente confiavam, deixavam o filho com esse... Gente, preste atenção nesse comentário que eu trago hoje aqui para vocês. Olha só, pastores da Universal que estupraram e mataram adolescente irão a júri popular. Isso mesmo. Lembrando que esse crime aconteceu no ano de 2001 e só agora esses 2 crápulas aí vão ser julgados. Esses 2 crápulas que vocês estão vendo aí são pastores ou eram pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Lembrando que quando esse crime aconteceu, eles já eram pastores da Igreja Universal. Tá? Logo após esse acontecimento aí, o Edir Macedo, ele pagou advogado carérrimo. Isso mesmo, para poder defender esses 2 crápulas. Segundo informações de sites oficiais de notícia, esses 2 pastores aí, estupraram aí um adolescente de 14 anos e logo após atearam fogo no corpo e deixaram jogado lá por um canto lá. Exatamente, olha só a situação, E até chegarem aí esses sem vergonha aí, os pais estão sofrendo até hoje. Inclusive, o pai gravou um vídeo recentemente aí falando sobre essa situação, dizendo que o Edir Macedo havia movido aí dinheiros e mais dinheiros para poder defender esses 2 líderes religiosos aí, para poder tentar isentar eles aí da culpa. Aí eu te pergunto uma coisa, sabe para onde está indo seus dízimos e ofertas? Isso que você dá e você acha que é para Deus, está indo justamente para isso aí, para defender coisa errada. Dinheiro que você dá e muitas das vezes você tira do seu sustento dentro da sua casa, de uma conta que você tem para pagar, você está destinando esse dinheiro para a defesa desses criminosos. Como vocês podem ver, esses 2 cara de pau aí, o outro aí todo engravatadinho, bonitinho, direitinho, o outro aí com cara de cristão, fazendo coisas erradas, estão lá atrás do púlpito trazendo a palavra de Deus. Porém agora esses cidadãos aí vão aí pagar, e creio eu, eu quero crer que a justiça vai ser feita. Agora eu espero que assim que esses camaradas saírem da cadeia, eles não vão por aí abrir igrejas, para poder enganar o povo novamente, porque esse pessoal gosta muito de se esconder dentro da igreja, porque sabe que eles ficam livres aí de qualquer suspeita. Eu gostaria que você deixasse aí nos comentários qual é a sua opinião. Esse crime aconteceu em 2001 e só agora esses sem vergonhas aí vêm a júri. Olha só que situação, gente. Deixa aí nos comentários. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Você lembra do pastor bolsonarista que atacou o presidente Lula e seus eleitores? Então, adivinha onde ele está agora? Na cadeia. E sabe por qual crime? Por abusar de 3 jovens que frequentavam seus cultos. Vitor Bonato criou o movimento Evangélico Galpão, em Alphaville, foi acusado pelas mulheres de usar sua influência religiosa para forçar sexo. E antes que comentem que as meninas são infiltradas ou coisa do tipo,
O próprio Vitor gravou um vídeo mês passado que parece ser mais uma confissão, dizendo que cometeu pecado e caiu em iniquidade.